Oi, pessoal! Eu sou a professora Rafaele e nesta aula vamos conversar sobre concordância nominal. Todos os elementos que compõem a oração precisam estar em harmonia, ou seja, em concordância. A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo. A regra geral diz que o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome adjetivo concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número. Vejamos este exemplo. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste exemplo, o pronome estas, o numeral 3 e o adjetivo maravilhosas concordam em gênero e número com o substantivo obras, que é um substantivo feminino e está no plural. Esta é a regra geral. Mas e quando a gente tem um adjetivo depois de 2 ou mais substantivos? O que devemos fazer? Com qual devemos fazer a concordância? Neste caso, é necessário se atentar ao gênero do substantivo. Vamos às regras de concordância. Sobre a concordância entre substantivo e um adjetivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, que pintura bonita! As frutas estão deliciosas. Então, temos aqui o adjetivo bonita e deliciosas concordando em número com pintura e frutas. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Por exemplo, que bonita pintura e poema. Neste caso, o adjetivo bonita está concordando com o que está mais próximo, que é o substantivo pintura. No segundo exemplo, que bonito poema e pintura. O adjetivo bonito está concordando com o substantivo poema, que é o que está mais próximo dele. Mas, se os substantivos forem nome próprio, o adjetivo deve ficar no plural. Por exemplo, as encantadoras Clarice e Cecília Meirelles pertencem ao modernismo. Neste caso, a palavra encantadoras, que é o adjetivo, está no plural para concordar com os substantivos próprios, Clarice e Cecília. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Por exemplo, que pintura e poema bonito. O adjetivo bonito concordou com poema, que é o que está mais próximo dele. Que poema e pintura bonita. O adjetivo bonita concordou com o substantivo pintura, que é o que está mais próximo. Já no terceiro exemplo, que pintura e poema bonitos, e no quarto, que poema e pintura bonitos, o adjetivo bonitos está no plural para concordar com os 2 substantivos. Sobre a concordância entre o substantivo e mais de um adjetivo, quando um substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Podemos colocar o artigo antes do adjetivo, por exemplo, adoro a comida italiana e a chinesa. Conheço a literatura brasileira e a inglesa. Ou também podemos colocar o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Por exemplo, adoro as comidas italiana e chinesa, conhece as literaturas brasileira e inglesa. Sobre a concordância entre números ordinais. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, a segunda e a terceira, casa. A segunda e a terceira, casas. Já nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Por exemplo, as casas, segunda e terceira, os lugares, primeiro e segundo. Vejamos agora a concordância entre as expressões que trazem mais dúvidas, como anexo, bastante, meio e menos. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, segue anexo o recibo. Segue anexa
a fatura. Já a expressão em anexo não varia, não permite essa variação. Por exemplo, segue em anexo o recibo, segue em anexo a fatura. Sobre a palavra bastante, quando essa palavra tem a função de adjetivo, ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Recebemos bastantes telefonemas, venderam bastantes produtos. Quando ela tem a função de advérbio, ela não vai variar. Eles cantam bastante bem. Fomos bastante amigos. Então, nesse caso, que a palavra tem a função de advérbio, ela permanece no singular. Quando a palavra meio tem a função de adjetivo, ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, atrasado tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Então, nesse caso, ela mudou o gênero para concordar com o substantivo a que se refere. Agora, quando essa palavra tiver a função de advérbio, ela não vai variar. Por exemplo, ele é meio maluco, ela é meio maluca. Permanece no masculino. Sobre a palavra menos. Essa palavra não varia. Hoje tenho menos alunas, hoje tenho menos alunas. Então, a palavra menos, gente, ela não existe. As expressões é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Por exemplo, é proibido a entrada. Agora, quando ela tiver um determinante, ela vai variar, que o determinante aqui seria o artigo a. É proibida a entrada. Neste outro exemplo, paciência é necessário. A paciência é necessária. Agora vamos aos nossos exercícios. Na primeira questão, vamos assinalar a alternativa que completa corretamente os espaços no período. A entrada para o cinema foi, mas o filme e o desenho compensaram, pois saímos todos. Vamos ver. A opção que mais se encaixa aqui seria: a entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres. Portanto, neste caso aqui, temos a letra D como a resposta correta. Observe a concordância. Entrada é proibida. Número 2, é proibido entrada. Número 3, a entrada é proibida. E número 4, para quem a entrada é proibido? Neste caso aqui, a opção correta seria a letra A. A número 4 é a única que está errada, pois deveria ser: para quem a entrada é proibida? Porque quando tem o determinante, essa expressão precisa concordar com ele. No terceiro exercício, vamos assinalar a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Seguem as cartas, minhas poesias para você. Número 2, polvo e lula serão servidos no jantar. E número 3, para a matrícula é a documentação pedida. Nesta questão, a resposta certa é a letra B, pois seguem anexas as cartas, minhas poesias para você. Polvo e lula fresca serão servidos no jantar. E para a matrícula é necessária a documentação pedida. Esta foi a nossa aula sobre concordância nominal. Eu espero que tenham aprendido, que tenham gostado e até a próxima!